Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui do nosso canal Descompressão Corporativa. Hoje eu tenho o prazer de trazer um amigo querido que eu conheço desde 2013, aonde eu conheci quando nós estávamos começando a trabalhar sobre o lançamento do capitalismo consciente aqui no Brasil. Então, hoje nós vamos falar com Thomas Eck-Schmidt, pai da Gabriela, marido da Ana Maria e escritor de 22 livros. Thomas, muito bom estar aqui com você. Enfim, nós conseguimos com uma agenda, né, dentro de tantas viagens que você está fazendo aí, que eu quero que você conte para todo mundo, essas viagens por todo o mundo, na verdade, hoje não é mais só América Latina, né? Você tem viajado muitos países aí falando sobre esse assunto tão importante que é capitalismo consciente, negócios conscientes, né? Falar um pouquinho também dos seus livros, enfim, conta um pouquinho aí pra gente. Que legal, é bacana essa coisa da gente lembrar desde quando, o que conectou a gente, né? Foi até um pouquinho antes do Capitalismo Consciente, tinha um grupo de líderes conscientes e eu me infiltrei. Verdade. E a gente teve várias conversas, né, do que é a liderança, porque no fundo é a liderança que muda o mundo. Verdade. Né? A gente precisa ter pessoas que a gente se orgulha, pessoas que a gente queira seguir, né? Que a gente se inspire. E aí, a partir daí, eu entrei no grupo, né, como convidado e eu comecei a falar, não, mas vamos falar de alguma coisa mais abrangente. Aí a gente acabou migrando para essa ideia de capitalismo consciente. É verdade, é verdade. Né? Eu me lembro que você sentou, acho que perto de mim ali na sala. Nossa, eu me lembro disso. Então, acho que foi um processo de aprendizado coletivo. Eu entrando num grupo que tinha bastante pessoas participando, né, já há bastante tempo, e eu ali... O que esse pessoal está falando? Não, a gente tem que falar de capitalismo consciente, não só de liderança. E para mim foi bastante impactante esse momento de achar um grupo, né, que começava a falar o mesmo idioma que eu. Aí se a gente pensar isso, praticamente 9 anos atrás. 9 anos atrás. Mais? 2013. 2010 eu conheci o capitalismo consciente, eu fui o primeiro brasileiro. É verdade, você e o André Kaufmann. Em 2011 eu encontrei o André Kaufmann, aí eu entrei no grupo de líderes e em 2013 a gente fundou o Capitalismo Consciente. Foi muito legal. Bastante muito legal. tempo. Né? E conta pra gente também um pouquinho, né? Bom, primeiro, autor de 22 livros, eu acho que podia contar um pouquinho sobre isso e também dessa experiência que eu acho incrível que você desenvolveu de criar essa conexão de desenvolver liderança num ambiente que não é fácil, né? Num ambiente tão adverso como é o da Latinoamérica, né? É engraçado esse desafio, né? Porque se você vai para o hemisfério norte, essa percepção da liderança, esse trabalho da liderança é bem diferente. Né? Você já tem preocupações ou atenções diferenciadas Exatamente. Em relação a esse espaço. E na América Latina você percebe que as pessoas têm... acho que elas têm mais medo de perder. Né? Quando você fala de diversidade, inclusão de gênero, esse tipo de conversa, o líder fala, bom, mas se eu vou perder o meu espaço. Né? E a gente tem que começar a mudar essa mentalidade, porque a gente perde espaço se a gente pensa com a cabeça da escassez. Esse é o tamanho. Se a gente pensa com abundância, a gente vai crescer e vamos trazer a diversidade para ajudar a gente a crescer. Não para manter do mesmo tamanho ou encolher. Então, o medo de perder poder, perder espaço, está associado a essa mentalidade de você pensar num mundo escasso, limitado, e não no mundo abundante. Verdade. Né? Então, esse é o grande desafio nesse nosso espaço latino-americano, né? Não, e muitas vezes quando eu falo de diversidade, as pessoas pensam em gênero, em etnia, e não pensam na questão da mentalidade, porque diversidade tem muito a ver com mentalidade, com a capacidade que as pessoas têm de flexibilizar, de ver as coisas de um outro ponto de vista, né? E aí, voltando para essa questão que eu falei da diversidade da latino-americano, né? Por causa até da questão dos governantes que a gente vê, não vou entrar nesse aspecto, mas... como que você identificou que tinha um mercado tão assim carente, né? E como é que esses empresários da Latinoamérica, que são os batalhadores, né, os guerreiros para lidar com essa economia, para, além de tudo, não pensar só na sobrevivência, mas pensar em algo mais. Porque quando a gente pensa em lidar com o nosso negócio de uma forma consciente, eu estou colocando algo a mais.
Se puder falar Sim. sobre isso. É uma coisa interessante que a gente olha nessa região, você tem empresas centenárias e empresas jovens. As empresas no meio são as que mais sofrem. As empresas centenárias, de alguma forma, elas perceberam que elas estão fazendo alguma coisa bem feita. Eu gosto de chamar essas de capitalistas conscientes inconscientes. Né? Porque eles ainda não entendem o que eles estão fazendo bem, mas se você está fazendo alguma coisa por mais de 60, 80 anos, é porque alguma coisa está funcionando. E as pessoas estão reconhecendo o valor que você gera para a sociedade, para o ambiente onde você atua, para o seu ecossistema. E as novas empresas, os empreendedores novos, o jovem que está empreendendo com essa mentalidade mais abundante, ele também é um capitalista consciente e inconsciente. E no meio tem as empresas ali de 15, 20, 30 anos que estão perdidas, que caíram no capitalismo do século passado, né, o extrativista de você tirar, explorar ao máximo, focar no ego, focar no resultado de curto prazo, e esse pessoal está perdido. Então, o trabalho que a gente tem feito é mostrar trazer à luz essa intenção dessas empresas mais tradicionais, de mais tempo de história, para demonstrar que ou você muda, você percebe o impacto que você faz, o benefício que você traz para a sociedade, ou então sua vida vai ser muito curta, muito apertada, muito sacrificada. Né? Porque as novas empresas que estão vindo, elas precisam ter clareza desta filosofia para elas não se desviarem e caírem nesse pacote dos de 30, 40 anos. Você diz no sentido de elas reconhecerem qual é o lugar de valor que elas podem agregar para a sociedade e, ao mesmo tempo, essa liderança também está aberta para poder ver isso de uma outra forma. Mas a motivação maior é uma questão de diferenciação para a sobrevivência ou é, de fato, algo acima ou que tem a ver com propósito? Eu acho que tem a ver com propósito, porque hoje, quando você conversa com alguém que está empreendendo, eu vou pegar um exemplo fácil, básico. Eu estava conversando com um engenheiro, que a empresa dele tem 15 anos hoje, e ele falou, eu saí para empreender porque todo cliente que vinha reclamava da mesma coisa. E eu falava para o meu chefe, e o chefe falava, não, é assim que a gente faz as coisas aqui. Eu falei, eu vou sair porque aqui tem uma oportunidade financeira. E quando ele me falou isso, falou, isso que você acha. Você saiu porque você acreditava que tinha uma oportunidade financeira. O que você não percebeu, que você acreditava que você tem o talento para fazer melhor. A oportunidade financeira foi consequência da realização do seu talento. Então, o que acontece? Quando eu comecei a falar disso, ele falou, nossa, nunca tinha pensado nessa perspectiva. Porque se você sai, uma empresa nova, o seu concorrente tem 20, 30 anos de mercado, ninguém vai confiar em você. Ninguém vai acreditar. Você não tem reputação, você não tem história. Então, o que você trouxe foi a sua crença, a sua confiança do seu talento, eu posso fazer melhor. E de trás desse poder, desse talento que você apresenta para a sociedade, ali de trás disso, de alguma forma, se expressa um propósito. A sua razão de existir, a sua razão de sair e se aventurar no mercado e empreender. Aquele é o propósito. E muita gente não consegue botar isso em palavras. Né? Demora para colocar isso em palavras, demora para perceber. Claro, esse sai do líder. A ideia de propósito sempre sai do líder. E o propósito precisa ser atualizado conforme vai mudando o ambiente socioeconômico. Né? Porque as pessoas aprendem mais, melhora o entendimento, então você tem que atualizar essa sua mensagem, essa sua intenção. Então, essa é a primeira coisa que a gente fala quando a gente fala de capitalismo consciente ou de negócios conscientes, é você reconhecer que o que você faz é por uma causa. Não é uma causa de ONG, mas é uma causa que você acredita que você pode fazer melhor. De trás dessa intenção está o propósito. E aí, de novo, você começa um negócio, você não tem cliente, você não tem fornecedor, você não tem funcionário. Então, você vai buscar dentro do seu ecossistema os stakeholders, né, as partes interessadas, as partes que você afeta, para começar a fazer parceria. Eu acho muito legal o que você está falando. Primeiro, que você falou uma coisa muito importante aqui, que é a atualização do propósito. Achei isso fundamental aqui. Porque às vezes as pessoas podem equivocadamente entender que a empresa está mudando do propósito original. Ela não está mudando, ela está atualizando. Exato. Mas, para a gente não avançar muito, e tem muita gente que talvez não saiba, né, o que é o capitalismo consciente.
Quais são as bases? Da onde ele começou? Você escreveu um livro junto com Raj Sisodia, que é onde começou a base, né? Também. E aí eu acho que seria legal você contar desde do seu livro, do Guia Prático, mas também contar um pouquinho lá da história do Firms of Endearment, do Raj, depois como que começou o capitalismo consciente, enfim. Essa é uma história muito interessante, né? Porque o Raj começou a escrever esse livro com uma intenção de mostrar, como um bom engenheiro, você mostra onde está o problema, né? Por que tanta empresa gasta tanto dinheiro em marketing para manter uma alta reputação? E o professor dele falou, ninguém quer saber do problema, as pessoas querem saber da solução. Então ele inverteu, falou, quais as empresas de alta reputação? Descobriu 60 empresas, 30 delas gastavam muito dinheiro em marketing e 30 delas não gastavam nada, zero em marketing. Ele começou a olhar o que tem essas empresas de alta reputação sem investimento em marketing. E daí surgiu ele percebeu, primeiro, tem um líder carismático, um líder inspirador. Segundo, tem um propósito, uma causa, por que aquela organização existe. Terceiro, tem um reconhecimento da interdependência dos grupos de interesse, dos stakeholders. Você não está isolado, que nem na natureza está tudo conectado. E o quarto, essas empresas elas se apresentavam de uma forma muito coesa, muito coerente. Então, é uma cultura, um comportamento coletivo a favor da sua intenção. As pessoas estão efetivamente engajadas. Não são pessoas que estão ali para cumprir um horário de trabalho e ir embora. Elas vivem o trabalho delas, elas amam o trabalho delas. Então, isso dá muito mais força para o negócio. Então, esses 4 princípios estavam presentes nas empresas de alta reputação. Foi daí que o Raj começou a articular essa ideia, essa filosofia do capitalismo consciente, com base nesses 4 princípios, os 4 fundamentos. Que é um propósito, reconhecer a interdependência, falar de cultura, né, como é que a gente coletivamente favorece a uma intenção maior, e a liderança. Né? E acho que o que a gente fala muito hoje é que aonde a gente começa? A gente começa do líder. Se você, como líder, você não entende essa filosofia, você está no lugar errado. Você não tem uma longa vida ou você vai ter uma vida muito dura. Porque as empresas que estão vindo, elas estão focando muito mais na intenção de transformação do mundo e as empresas que estão há muitos anos estão fazendo isso de uma maneira muito eficiente. Né? Quando você falou dessa questão do marketing, isso era um momento também de mercado diferente do que a gente vive hoje, com internet, a mil e etc. Né? Mas, de qualquer forma, tem algumas coisas ainda que são a base que integra de fato, que faz a diferença. Eu acho que tem aqui, claro que começou com aquele exemplo do Whole Foods, aquela abordagem, né, inclusive de entender a cadeia de suprimentos, que tem muito a ver, inclusive, com a tua história, né, da cadeia de suprimentos. Acho que você podia comentar isso também. Mas se você, como a gente falou, né, do propósito ser atualizado, se você pudesse atualizar esses 4 pilares do capitalismo consciente à luz de 2022. Isso é muito bacana, porque quando a gente começou a falar de capitalismo consciente, a gente falava de propósito superior. Hoje tem outras publicações que falam de propósito evolutivo. Frederic Laloux, que fala de organizações em autogestão, reinventar as organizações, né? É um livro muito importante dele. E a gente percebe que esse cara está falando de uma coisa que a gente não precisa ter uma terminologia exclusiva própria nossa. A gente tem que compartilhar mais. O propósito é evolutivo, ele tem que ser atualizado conforme vai mudando o seu entorno, se desenvolve o seu negócio e você começa a perceber de maneira mais efetiva o seu impacto. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, a gente falava de orientação para stakeholders. Eu estou olhando, estou me orientando. Hoje a gente fala da interdependência de stakeholders. Então já tivemos 3 outras alternativas de expressão. Por quê? Porque o negócio não fica em pé sozinho. Você precisa de fornecedor, cliente. Então isso é um ecossistema interdependente. A hora que você tira você cria um problema para o seu ecossistema. Depois a gente começou a gente falava de cultura consciente. Toda cultura é consciente. A Enron tinha uma cultura consciente. Eu trabalhei na Kodak, a cultura era consciente, 2 empresas que não existem mais. Depende consciente do quê, né? Exatamente. Consciente com a faca no pescoço do cliente, do fornecedor, é uma consciência. Então a gente começa a falar de cultura responsável. Você é responsável pelos comportamentos que você promove
a partir da sua organização, né? A partir da sua presença, da sua liderança. Então a gente tem que começar a atualizar isso, porque tem uma responsabilidade, você como líder, do que você prega, o que você faz, como você promove. Você é o exemplo de sucesso. As pessoas vão te seguir porque falam, eu quero ser que nem a Adriana, que nem o Thomas. Por quê? Porque é isso que eu quero. Esses caras, eu acho que é sucesso e eu quero copiar, eu quero imitar, eu quero acompanhar essas pessoas que eu admiro, né? E por fim, a gente falava muito de liderança consciente. Toda liderança também é consciente. Às vezes ele é consciente que eu só vou olhar o EBITDA, só vou olhar o resultado financeiro. E hoje, quando você pensa em liderança, eu gosto de usar muito uma expressão de Simon Sinek, que fala da liderança de cuidar. Quando você tem no livro Os Líderes Comem por Último, ele fala muito dessa liderança. Por que o líder come por último? Porque ele primeiro alimenta as tropas que estão na frente de batalha. Se você não cuida dos seus funcionários, dos seus colaboradores, dos seus clientes, dos seus fornecedores, eles não vão cuidar do seu negócio. Eles vão explorar o seu negócio da mesma forma que você explora, né? Tirando o máximo, sendo extrativistas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O líder é o líder que cuida. E essa é uma referência muito poderosa que o Simon traz e fala, por que a gente não se associa? Porque a gente não está isolado, de novo, a gente não está isolado no mundo, a gente é interdependente. E as expressões que possam demonstrar ou apresentar essas ideias de uma forma mais clara, mais conectada com o entorno, ajudam a gente a alcançar mais pessoas para entender essa filosofia. Você estava falando de consciente, eu gostei dessa questão que você trouxe do consciente dependendo do quê? Porque senão, quando fala consciente, sempre a gente parece que tem uma conotação de que o consciente é positivo. Né? Até porque às vezes ele pode, como você falou no início, inconsciente. Quer dizer, ele não tem nem consciência que ele tem um comportamento enviesado para determinadas coisas, né? Então, e aí a gente vai até falando de níveis de consciência, né? Quer dizer, quanto mais eu tenho determinados níveis de consciência, a gente vai falar de quanto mais eu elevo o meu nível de consciência, mais eu tenho consciência de que todos somos um. Isso. E que essa interdependência vai acabar afetando positivamente o nosso negócio ou a nossa vida. Eu acho que quando a gente fala de todos somos um, não é só no negócio. É de uma forma geral, né? Desde da pessoa que está morrendo de fome do seu lado e você não se importa. E aí tem aquela história que você acha que até poderia contar, a questão daquele fazendeiro do milho. Tá pensando qual é o fazendeiro do milho? Então, é aquele que ele vai cuidar das fazendas das pessoas do lado, porque se ele não cuidar também, só cuidar da dele... a praga do vizinho vem para ele. A praga do vizinho vem para ele, exatamente. A gente volta... O que é interessante, a natureza é muito sistêmica. Exatamente. Entendeu? Então, o que a gente tem que perceber é que a gente faz parte da natureza. Os negócios, as relações humanas são parte de uma natureza diferente. Mas são parte dessa natureza maior, porque a gente está no mesmo planeta. Sim. Então, se a gente não cuidar... Acho que a gente no Brasil tem casos de empresas que levaram seus fornecedores à falência. Isso a gente vê até hoje. Entende? Não é que vai ver, já vê. E aí convidaram os fornecedores do fornecedor para se cadastrarem como um grande benefício para vender diretamente para a grande empresa, né? E aí tem um caso que os fornecedores do fornecedor falaram, você está louco, prefiro continuar vendendo para os outros aqui, mas eu não chego perto do dragão porque eu vou me queimar. Né? Eu não vou chegar perto do inferno porque lá o fogo é mais quente. Então eu vou ficar um passo atrás. Eu não vou entregar direto. Então é interessante como o mercado começa a perceber isso e começa a trazer consequências negativas. Mas no momento, às vezes, que a economia não vai muito bem, como você vê as empresas ainda hoje se beneficiando e usando essa estratégia? É impressionante. É triste porque quem sofre com isso, tem uma cartinha lá no álbum deles, fala, o dia que eu puder eu saio. Verdade. O funcionário, o dia que eu puder, eu saio. E um funcionário que trabalha para você com a ideia do dia que eu puder, eu saio, ele não está se dedicando. Você está perdendo um potencial enorme
da presença, do talento que esse indivíduo pode trazer para o seu negócio. Então, por isso que a gente fala muito de cuidar. Se você não cuidar, você vai perder todo esse potencial humano dessas relações. Aqui a gente está falando partindo do pressuposto de que todo mundo é consciente das suas responsabilidades e dos papéis, inclusive como funcionário, porque também tem funcionário que a gente sabe que não é dos mais dedicados. Isso. Então, e como também tem empresários que não são dos mais dedicados, com boa intenção, como também tem liderança. Quer dizer, tem um pouco de tudo. Eu só estou querendo desmistificar um pouquinho, porque às vezes, o que me dá medo, às vezes, na questão da liderança, é que, como sempre, o líder está tratando com funcionários que sempre são os que respondem com responsabilidade aos papéis dos quais eles são contratados, né? Então, por exemplo, quando você tem alguém que você contratou alguém comprando o tempo dele, né? Para ele te entregar alguma coisa com qualidade. O quanto que, de fato, ele também é consciente e responsável e entrega aquilo que ele também foi contratado para. Mas essa é uma pergunta interessante, né? Porque você fala, essa é uma troca de utilidade, básico. Eu quero 8 horas e eu te dou uma quantidade de dinheiro. Por que eu vou me dedicar mais? Então, quanto que a gente pode imaginar que uma pessoa consiga se comprometer? Provavelmente 50% do tempo, ou 50% daquele corpo, alma, mente, vai estar presente no trabalho com aquela troca utilitária. O dia que você fala, bom, se você conseguir vender um pouco mais, eu te dou um pouco mais de dinheiro. Fala, opa! Aí eu começo a me esforçar, talvez 25% a mais, ainda não cheguei no 100%. Então eu começo a ter uma troca de valor. Se eu trabalhar um pouco mais, eu ganho um pouco mais. Se eu tiver um propósito, uma causa, uma razão de ser, o que acontece? Eu estou trabalhando, ganhando e faz sentido. O meu trabalho faz sentido para mim porque eu estou vendo impacto. Agora, tem um nível mais alto de compromisso, porque mesmo um grande propósito numa excelente organização pode me estimular por um tempo e depois eu acostumo com aquele propósito. Verdade. O dia que o meu propósito pessoal está alinhado com o propósito da organização, eu tenho a conexão máxima. Eu tenho a contribuição máxima. Então, todo o meu tempo vai ser dedicado àquela realização, porque é parte da minha realização. Então, a gente tem que olhar e quando a gente fala, mas os funcionários não entendem, a gente não está apresentando. E eu gosto de dizer o seguinte, o líder tem um funcionário que merece. Alguma coisa a gente está deixando de fazer. Alguma coisa a gente está deixando de lado que o funcionário que está vindo é aquele funcionário que fala, bom, é assim que se faz as coisas aqui. É a cultura que a gente está trazendo para a mesa. E o funcionário entra, percebe, ele fala, bacana, vou ficar igual, estou na boa. E uma coisa assim, eu gosto sempre de trazer... Não tem consequência? Não tem consequência, não tem consequência. Eu gosto de trazer sempre uma coisa da minha vida. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a empreender. E eu tive essa percepção, falando, nossa, eu sou um capitalista consciente e inconsciente. A gente não tinha propósito, a gente tinha uma crença, a gente mapeava a cadeia produtiva, não falava de stakeholder, a gente conectava todo mundo. E várias decisões que nós tomamos na empresa, na startup, você não tem dinheiro. O dia que teve dinheiro, fala, vamos dar plano de saúde? Vamos dar plano de saúde. Para quem? Só para os funcionários. Não, para as famílias também. Não, só para o funcionário. Então ficou uma briga, fui voto vencido e ficou. E eu não entendia por que eu queria dar para a família. Algumas das meninas que trabalhavam no call center, no nosso suporte telefônico, eram mães solteiras. Aí depois que eu comecei a entender capitalismo consciente, a liderança de cuidar, se você o seu funcionário como mãe solteira, você tem um plano de saúde, o seu filho não tem, precisa ir no SUS, aonde está a cabeça desta funcionária? Quando está doente, claro. 50% aqui. Então a gente começa a perceber... as pessoas vão ser atraídas pela inspiração, pelo propósito, mas se elas começam a perceber que realmente a troca de valores não atinge o seu potencial máximo, você começa a ficar deficitário. Falar, então é assim, o dia que eu puder eu saio. Tá pagando as contas, eu fico. Uhum. Então você cria uma situação cômoda. E é aquela história, né? Imagina que se você investe nas pessoas e elas saem da empresa.
Pior é se você não investir, elas ficarem. Não é muito pior? É pior. Porque se você investe e ela sai, ela está te promovendo, porque você foi um canal de desenvolvimento dela. Você faz parte do sucesso dela. Ou você quer ser parte do fracasso? Então você pode criar um ciclo virtuoso. De nivelar por cima ou por baixo. Ou por baixo. Muito bom. Né? Muito bom. A gente estava falando aqui dos pilares, né? E você estava fazendo uma atualização. Eu queria voltar um pouquinho na questão da construção do teu livro com Raj e depois do guia prático que você criou, que é né? Não adianta ter estratégia se eu não ter execução. Isso. Essa coisa do livro foi muito interessante, porque quando eu me envolvi no capitalismo consciente, eu tinha uma experiência de mundo corporativo, 10 anos de mundo corporativo, depois eu mudei para os Estados Unidos, trabalhei em 20 países com 10 anos de consultoria, e eu voltei ao Brasil e falei, agora tem que fazer uma coisa diferente, comecei a empreender. Então isso me deu uma visão de mundo corporativo, onde você tem a infraestrutura para te atender, consultoria, onde você diz para o outro o que fazer, e empreendimento, onde você vai trocando chapéu. Você faz de tudo o tempo todo, né? E você tem todas as funções. Esse sim é o empreendimento. E aí, quando eu conheci o capitalismo consciente, eu falei, nossa, as pessoas começaram a me pedir, mas como eu faço isso? Porque eu falava muito, fiz muita palestra, tem um TED Talk, que o Raj até brinca comigo, fala, pô, mas você tem mais visualização do que eu no seu TED Talk? Eu falei, porque o meu é único em português. Você tem vários em inglês. Se somar todos os em inglês seu, junta o meu, dá o meu, né? Você distribuiu o seu talk. E aí, o que eu fiz? Eu escrevi um livro prático. Falei, como é que ajuda as pessoas a implementarem isso? Como é que ajuda as pessoas a entenderem isso? Com essa experiência do corporativo, da consultoria e do empreendimento, eu falei, já sei, eu consigo colocar alguma coisa, eu consigo juntar alguma coisa. E a gente lançou o livro Fundamentos do Capitalismo Consciente. E aí eu traduzi ele para o espanhol e o Raj me convidou para ir para Cuba. E aí em Cuba você não pode levar um livro chamado Capitalismo na capa. Você vai preso. Então a gente mudou para Fundamentos de Negócios Mais Conscientes. E a gente fez um curso com 4 empreendedores. Porque os outros empreendedores em Cuba estavam com medo de encontrar a gente. A gente não conseguia alugar uma sala para dar esse curso. No final tinha uma pessoa do México, uma pessoa da Costa Rica, eu do Brasil, o Raj dos Estados Unidos. E a gente deu um curso de capitalismo consciente para um grupo de 4 empreendedores. Cubanos. Foi uma experiência maravilhosa. A intenção, a vontade, a forma de conhecer, né, de perceber que aquilo é o que eles queriam viver, de empreender, acreditar que o talento deles pode aportar mais do que simplesmente acompanhar a massa, né? Foi fantástico. E como eu tinha o livro em português, Fundamentos do Capitalismo Consciente, Fundamentos de Negócio Consciente, eu compartilhei com o Raj e falei, meu livro vai sair em inglês agora. E ele, passou 2 meses, ele me ligou e falou, Thomas... E eu tinha um plano secreto de escrever um livro com o Raj. Falei, vou escrever esse livro, depois mais isso, depois mais um dia a gente vai escrever um livro junto. Passou 2 meses, o Raj me liga e falou o seguinte, Thomas, a gente tem um contrato com Harvard para escrever um livro prático, mas eu vi que você já fez uma parte enorme disso. Eu falei, que legal, pois é, e eu vou escrever agora, vou traduzir para o inglês. Ele falou, não, em vez de você traduzir para o inglês, vem escrever com a gente. E aí mudou o jogo. E aí uma tentativa de quase 1 ano de escrever e trabalhar o livro lá. Eu entrei, em 6 meses a gente tinha um manuscrito, e esse manuscrito foi para Harvard. Harvard falou, não, o livro está muito grande. A gente convenceu Harvard que o livro precisava ser grande, né? Porque é um livro prático, e chegamos em 430 páginas. Que é grande. É grande, é grande. E essa é um motivo que hoje a edição em espanhol são 4 volumes. Guia prático de capitalismo consciente, propósito, guia prático de... Já está pronto esse. Já está saindo. Faltam mais 2. E depois vem para português. E agora, em português, a gente tem o livro grande e a gente vai dividir ele em 4 volumes. Porque tem gente mais interessada só no propósito. Tem gente que quer olhar a cultura, tem gente que quer olhar a liderança. Então, isso vai ajudar ao livro, que é muito grande, assustador, se tornar mais versátil, mais rápido, mais ágil para as intenções de cada um. E claro, o livro vai estar conectado um com o outro, porque depois que você termina um, agora você vai lá, como é que você expressa o propósito internamente através da cultura, externamente através da interdependência. Né? Então você acaba conectando tudo, mas você permite que a pessoa experimente em doses menores esse caminho de desenvolvimento de uma organização mais consciente. Como a gente falou, para ser mais consciente uma organização, depende de quem está tomando as decisões
que vão dar as diretrizes para essa organização, né? Quando a gente fala da liderança consciente, né? Que dentro, pensando já na divisão do seu guia prático e também pensando aí num desenvolvimento da liderança consciente, o que você orientaria para essa liderança de hoje? Por exemplo, quem está assistindo a gente aqui. Eu vou até fazer um preâmbulo dessa história, porque depois do livro eu comecei a certificar, dar cursos para consultores. Hoje a gente tem 800 consultores, mais de 800 consultores em 21 países. Que bárbaro. Né? De 7 anos de jornada, ensinando mais pessoas a aplicar isso, outras empresas. Que muita gente pergunta, mas você está criando seu concorrente? Eu falei, esse é o Thomas Ego falando, esse é meu concorrente. O Thomas Eco do ecossistema está falando, não, eu estou acelerando o meu propósito. Sim. Olha que diferença. E aí o que a gente percebeu? Fazendo esse trabalho com consultores, a gente percebeu que a gente tem um desafio com liderança. Então a gente criou... Esses são consultores de negócios. De negócios, exatamente. Gerais, pode ser de desenvolvimento, isso. Qualquer. E para implementar a filosofia do capitalismo consciente na empresa. E a gente começou um trabalho há 3 anos atrás de formação de conselheiros em fundamentos do capitalismo consciente e nova economia. A gente já tem mais de 150 conselheiros formados no Brasil. Estamos levando isso para outros países agora. E isso mostra porque o líder precisa aprender a tomar decisões, investir e olhar para o sistema não como uma barganha, um trade-off. Ou eu ganho dinheiro ou eu faço bem. Os dois têm que andar de mãos dadas. A gente tem que ganhar dinheiro fazendo bem. Sem dúvida. É o melhor negócio. E aí, acho que isso traz a nossa conversa aqui, que esse desenvolvimento que a gente está fazendo de levar esse desenvolvimento de líderes mais conscientes ou mais cuidadores do seu ecossistema através dessa combinação que eu adoro falar disso, é do autoconhecimento associado com um conhecimento. Então, o autoconhecimento dá as ferramentas para subir uma montanha. O conhecimento é a montanha que você pode subir. A hora que você tem os dois, você consegue fazer o seu caminho para subir essa montanha. A hora que você só tem um, você fica feliz com que bacana esse conhecimento. Guarda. Se só tem o autoconhecimento, você fala, às vezes eu aplico, às vezes eu não, mas fica na gaveta também. A hora que você combina os dois, a gente chega num potencial muito maior, né? De execução, de realização. Para quem faz o curso, para o ecossistema que percebe um líder mais consciente. Então, acho que esta intenção, esse aprendizado, né, e essa nossa conexão, essas trocas de ideia que a gente tem há tantos anos, acho que elas vão culminar com um programa muito especial, né, muito especial, porque o líder que não aprende tem uma consciência estagnada. A consciência permite a expansão, ou a educação permite a expansão da consciência. Sem dúvida. Então, se o líder que não está aprendendo alguma coisa nova, ele está limitado, ele está limitando a sua organização, ele está limitado na sua carreira e está colocando em risco todos os talentos que vêm atrás dele. E a qualidade das decisões também. Muito, principalmente a qualidade das decisões, né? Porque você vai começar a tomar decisões limitadas ao seu nível de consciência. Exatamente. E a hora que você entende mais, você começa a melhorar, você sai da necessidade de barganhar ou de compliance para reconhecer o benefício sistêmico de uma decisão. E esse é o convite que eu sempre faço para os líderes. Como é que você sai de uma decisão entre 2 partes para uma decisão em 3, 4, 5 partes? O que é isso? Um exemplo básico, Tom Shoes. Cada sapato que você compra, você gera uma doação de sapato. A editora que publicou o nosso livro, para cada livro doado, cada livro vendido, né, eles levam livros para jovens em reclusão. Olha que legal. E fazem leitura desses livros para inspirar esse jovem a hora que ele sair, ele perceber um outro potencial, um outro caminho. Entendeu? Porque o jovem em reclusão não tem celular, não tem televisão, está em reclusão. Então, quando você traz um conteúdo... Como é que você expande para ele poder sair de lá num outro nível do que ele entrou? Senão ele pode sair regredido, inclusive. Então, essa é beleza. Esses são negócios sistêmicos. Eu podia publicar o meu livro por uma editora tradicional. Ou eu podia escolher uma editora que tivesse um impacto sistêmico. Cada vez que a gente vende uma cópia, a gente tem um impacto positivo em alguma área da sociedade. Você estava falando, eu estava pensando aqui. Você já pensou se tivesse um incentivo governamental de que
Você fala muito, por exemplo, da Lei Rouanet, etc., para a cultura, mas disso de um impacto social. De que você sendo responsável pelo desenvolvimento das pessoas dentro da sua comunidade ou dentro da área mais próxima, né? De que forma você poderia fazer isso e ter sei lá, algum incentivo. Claro, o ideal é que você faça isso de uma forma espontânea, mas para você aumentar e acelerar isso de uma forma mais massiva, se tivesse algo dessa forma, seria uma coisa muito interessante. Eu nunca digo que não é bom, acho que todo mecanismo é bom, porque quando a gente fala de capitalismo consciente, tem gente pensando em tripé da sustentabilidade. O ESG é uma atualização do tripé da sustentabilidade, que é Sim. People, Profit e Planet. People virou social, Planet virou environment e Profit virou governance. O que significa isso? Não é lucro a qualquer custo. Não. Você precisa de um lucro mais saudável. Então, a governança te estabelece um potencial, uma oportunidade de ter lucro de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais... uma maneira melhor, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que é válido, mas eu prefiro acreditar que a gente precisa aprender a plantar árvores que fazem sombra para os que vêm atrás da gente daqui a 5, 10, 15 anos. Se a gente acha ruim a política que a gente tem hoje, isso foi plantado 20 anos atrás. Verdade. Se a gente parar para pensar, quais são os líderes que estão aqui hoje e que estavam aqui 20 anos atrás? A pergunta é, o que você fez, o que você plantou, semeou, que a gente está colhendo hoje como sociedade? Da perspectiva política, da perspectiva ambiental, de todas as perspectivas. Então, o meu convite hoje, a gente não vai mudar do dia para a noite. O que a gente vai mudar é a pergunta: que árvores a gente está plantando hoje? Eu vou para a fazenda do meu cunhado e eu planto uma árvore que chama pau-ferro. Demora 70, 80 anos para crescer. E é uma plantinha super delicada, frágil. E minha filha uma vez me perguntou, quando ela tinha 8, 9 anos, falou: papi, que árvore é essa que você está plantando? Eu mostrei. Nossa, mas é bonita, né? Eu falei: é bonita. E quanto tempo demora para crescer? Eu falei: uns 60, 70 anos, né? E ela falou: mas por que você está plantando essa árvore? Porque ela sabe que eu não vou ver a sombra da árvore. Não vou ver a árvore inteira, da forma que a gente viu ali. Eu falei: porque às vezes a gente não planta árvores para fazer sombra para o nosso caminho. A gente planta árvores para fazer sombra no caminho dos que vêm atrás da gente. E esse é o convite que eu faço. O que a gente está semeando hoje para fazer sombra para o caminho dos nossos filhos, dos nossos netos, que a gente talvez nem conheça? Sim. Então, quando a gente fala de desenvolver a liderança, de fazer um trabalho da liderança, é a gente trabalhar em tocar esse espaço que está todo mundo procurando. Às vezes não sabe o nome, às vezes não sabe como expressar, às vezes não sabe como trazer ou compartilhar. É um espaço mais vulnerável. Então, quando você começa a pensar desse jeito e abre um espaço para essas conversas, que é o que a gente está fazendo, por exemplo, no Peru, que está com um governo complexo. A gente já teve 5 turmas de CEOs de empresas grandes, desde mineradoras até empresas de educação. Cada grupo tem 10 CEOs, a gente faz um grupo pequeno. Cada grupo, um CEO de um outro grupo participa de uma das aulas, são 9 semanas. Para quê? Para começar a olhar juntos o que a gente vai plantar hoje para que este país, daqui a 5, 10, 15 anos, seja um país melhor. Seja um país com lideranças melhores. Esse é o nosso papel. E eu falo para a liderança assim, pergunto: qual é o seu negócio? O nosso negócio é mineração, o nosso negócio é supermercado. Não, o negócio de todo mundo é educação. E eu demorei muito para entender isso. Porque se o seu cliente não entende o seu impacto, se ele não sabe usar o seu produto, ele vai falar que o seu produto é ruim. Se o seu fornecedor não entende o que você faz como negócio, ele não tem como trazer novidade, aportar criatividade e inovação para o seu negócio. Então, o nosso negócio, qualquer que seja, é um negócio de educação. Porque se a pessoa não entende como consumir o seu produto, como contribuir para a sua presença é ruim. A sua presença não serve, não agrega valor. Eu não percebo o que você faz de bom. Então, você é irrelevante para mim. Então, a nossa responsabilidade como líder empresarial de negócios é o que eu estou fazendo para mudar a educação, para educar. E o mais bacana é quando você educa, quando você ensina, você expande a consciência. Sem dúvida.
E aí você evolui a sociedade como um todo. Então, a gente não fazia isso no século passado. Porque a gente só pensava a ponto de que algumas empresas falavam, não, a gente tem metas para horas de educação para os nossos funcionários. Mas era um compliance. Eu cumpri. A matriz manda eu fazer. Que curso que a gente vai... dar esse curso. Todo mundo já tem 30 horas, 20 horas de educação, de treinamento, capacitação. Cumpriu. Essa educação não serve. A gente tem que sair de um trabalho de compliance para um trabalho humano, um trabalho de você entender o outro. E o que você faz, como aquilo vai mudar o nosso futuro. Porque se a gente chegou em 20 anos até onde a gente está, a pergunta em questões éticas, morais e isso, aonde a gente vai parar daqui a mais 10, 15 anos? Como é que a gente pode se orgulhar de ter uma empresa, infelizmente, como a Odebrecht, que o fundador escreveu um livro, Educação pelo Trabalho, onde, claro, esse setor sempre teve problemas, mas os problemas não eram o core business. O core desta empresa era educação pelo trabalho, um país onde não tinha escola para todo mundo. O que faltou? Atualizar o propósito. De repente a gente tem escola para todo mundo, o problema é a qualidade da escola. Sim. Se a gente tivesse investido agora, bom, já tem escola para todo mundo, vamos investir, trabalhar na qualidade da escola. Imagina o impacto que essa empresa poderia ter tido na história deste país. Mas tem uma questão que entra muito por essa... Não só a falta de atualização do propósito, mas de se permitir corromper pelo sistema. Sim. Né, da questão das facilidades que isso acontece. Eu não quero entrar em nada político aqui, mas eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar lá atrás, tinha uma lei que chamava Lei 6297, que todas as empresas acho que lembravam disso, porque era uma lei que você podia usar treinamentos e abater do imposto de renda. Isso. Então, por isso que eu até citei também essa questão aqui de, às vezes, tem uma coisa que você... O incentivo não é tão bom. Assim, você acaba gerando, só que você, mesmo quando a pessoa não tem a consciência ainda, às vezes você faz um benefício indireto que faz com que as empresas se movimentem para gerar. O benefício colateral, ele existe. Existe. Ele existe um benefício colateral, mesmo que claro, idealmente ele deveria ser o direto, mas existe uma reverberação na sociedade que acaba colhendo frutos disso. Então, o que é que a gente pode fazer hoje para aumentar essa educação? Eu concordo que fica muito clichê falar toda vez educação, mas é mesmo educação, não tem outra maneira. É só você ver a Coreia, o que aconteceu, a Coreia do Sul, né, lógico. Com a educação. Pela educação, né, que ela era e o que ela se tornou hoje nos últimos 20 anos, 30 anos, do que aconteceu não longe disso, também a própria Singapura e outros. Tem inúmeros, na verdade, países que se alteraram brutalmente em função dessa questão. Mas que sugestão você daria, já que a gente não tem, hoje tem uma questão hoje financeira, né, de muitas decisões serem por isso, de que essa educação, de educar o mercado, eu acho que a gente faz quando o empresário sente que isso afeta o bolso, mas para uma educação muito mais abrangente, educação da comunidade, educação das famílias, né? Você que é muito criativo nisso. Até uma das histórias que a gente escreveu recentemente, o livro chama Todos Somos Líderes. E muita gente fala, mas todo mundo não pode ser líder. Fala, aí que você se engana. Quando a gente fala de autogestão, que é uma empresa que entende para onde vai, você não precisa de chefe, você não precisa de chefe mais, né? Você precisa de alguém para inspirar, para mostrar o caminho, e todo mundo é líder da sua equipe, da sua tarefa, do seu grupo, da sua função. A liderança muda de tamanho, mas todo mundo é líder. Você não é passivo, você é ativamente líder. Então essa é a intenção de você trazer. E essa é uma empresa que era uma operação da British Petroleum na Colômbia, na floresta colombiana. British Petroleum teve um problema grande no Golfo, começou a vender ativos. E esse foi um negócio que eles venderam.
Do dia para a noite, essa empresa, que era a segunda maior do mundo, virou uma empresa órfã. Porque os logos, os documentos, os catálogos, os sistemas foram retirados da empresa e tinham que continuar operando no dia seguinte. Então, a única forma de trazer a pessoa que fez a avaliação, que é a coautora minha no livro, a avaliação de compra dessa empresa pelos investidores, ela foi colocada na empresa como presidente de empresa. E ela conta assim que ela foi de ônibus para o trabalho e voltou de carro blindado, né? Tamanha a discrepância. Fala, mas isso está errado. E o trabalho que ela fez foi um trabalho de educação, das pessoas acreditarem nelas. Então... Acreditar em si mesmas. Em si mesmas. Para você criar... E quando eu comecei a fazer as entrevistas para esse livro, a gente tinha um outro título, eu cheguei para a Maria Vitória e falei, mas aqui todos são líderes. Ela falou, como assim? Aí comecei a contar as histórias das entrevistas. Falei, esse é um desejo que todo empresário quer. O sentimento de dono de todo mundo. Isso é todos serem líderes. Você trazer o sentimento de dono para todo mundo. Mas você só tem esse sentimento de dono quando você é cuidado. Quando você não tem preocupação que, como é que está minha família? Você não tem nenhuma preocupação, porque suas necessidades estão sendo cuidadas em diversos níveis, né? Então, a gente descobriu que todos podem ser líderes. E esse livro está em tradução para o português, porque é um livro assim, que tem tido um impacto muito grande na América Latina, principalmente pela empresa ser uma empresa de petróleo. Como é que uma empresa de petróleo pode ser bem? E essa empresa desapareceu porque terminou o contrato de exploração e as pessoas do entorno ainda perguntam, por que você não pode ser como a Equion, que era o nome da empresa? Porque a empresa que a tua agora opera é outra. E as perguntas, por que você não pode ser que nem eles? Né? Então, aonde foi a grande transformação dessa organização dentro do seu ecossistema é trabalhando com o que eu acho que é o stakeholder mais poderoso da transformação da sociedade. É a criança, é o filho do funcionário, o filho da comunidade, o filho do fornecedor. Porque você transforma o filho transforma o pai, você transforma 2 gerações numa tacada só. E aí, nessa jornada, nesses trabalhos que a gente faz, eu descobri uma empresa no Peru que escreve livros infantis para os pais lerem para os filhos. Mas os pais são treinados para ler porque os filhos vão fazer pergunta difícil, então o pai ou a mãe aprendem a responder. Mas o livro não é para o filho. É para os pais. Fora que cria uma super relação também. Exatamente. Também. Então, o que essa empresa fez? Ela está hackeando um hábito para transformar os pais e os filhos ao mesmo tempo. E essa ideia de hackear é uma ideia do jovem. A gente tem que aprender a hackear o sistema a favor de um mundo melhor. E usar essas ferramentas que estão aí. E aí, hoje eu tenho falado muito mais de educação, principalmente pela influência de uma das minhas irmãs, que é educadora, e fala muito disso. E eu falei, não, educação não, a gente tem que desenvolver, fazer o bem. Eu falei, não, hoje eu vejo educação. E um dia lancei essa pergunta dentro de um curso de uma escola de negócios aqui em São Paulo, uma das grandes, e para o grupo falei, qual que seria o propósito do Brasil? E quem respondeu essa pergunta, depois de muita discussão, foi uma pessoa da Argentina que estava fazendo o curso em São Paulo. Ela virou e falou, o propósito do Brasil está na bandeira. Ordem e progresso. Quando essa frase foi para a bandeira, o Brasil era uma bagunça. Era. Mais do que hoje. E uma pobreza enorme. O que é o progresso? O progresso é abrir o caminho e pegar as esmeraldas e ir embora. O caminho está aberto, mas as esmeraldas todas é de uma pessoa só. E a gente já tem esses negócios no Brasil que abriram grandes caminhos. A gente não precisa mais de negócios assim. Não. A gente não precisa de mais bilionários. Então, quando a gente olha ordem e progresso, a gente esqueceu de atualizar o propósito do próprio país. O nosso propósito devia ser educação e prosperidade. Educação porque vai criar infraestrutura para o nosso futuro. E prosperidade porque a gente vai todo mundo junto. Não é mais progresso que sai porque a gente precisava da estrada aberta. E o cara que abriu essa estrada teve lá as esmeraldas para ele. E você não precisa botar fogo em ninguém, porque você não pode discutir o nível de consciência com
do passado com a consciência de hoje. A gente fez o que fez na época que fez porque era o que a gente sabia. A gente, quando é pai, a gente ensina do jeito que a gente sabe. Os meus pais me ensinaram do jeito, eu já mudei, ensinei diferente, minha filha vai ensinar diferente, assim por diante. Então, a consciência só aumenta quando a gente aprende. Muito bom. Então, assim, eu adorei isso. A gente está chegando perto de eleição, a pergunta é, quem está vestindo a camisa do Brasil? Quem você botaria no jogo para ganhar a Copa? Esse é um jogo, a gente está selecionando, a gente tem um técnico que seleciona os jogadores para ir para a Copa para ganhar. Tem gente que fala, esse não devia ir, devia chamar esse, devia chamar aquele. A eleição, a gente está montando um time para ganhar o nosso jogo, da nossa vida, do nosso país. Então, o convite para quem está escutando é que leve essa conversa para dentro das suas organizações como líder. Que time que a gente vai montar para ganhar esse jogo? Que time que vai vestir a nossa camisa? A camisa do Brasil. Não a camisa do ego. A camisa do Brasil, do eco, do coletivo. Porque proposta a gente tem de monte. Aonde está acontecendo a transformação? Porque o ego é muito poderoso. Como é que a gente começa a renovar? E quando a gente não vê renovação, o próprio partido, grupo, perde. Que a gente vê nos Estados Unidos. As duas pessoas mais velhas ali no poder, que é a Speaker of the House e o presidente, são pessoas... Eles não criaram líderes. Não criam ninguém. A hora que acabar a vida dessas pessoas, não tem nada, tem um vazio embaixo. A gente não pode deixar um vazio acontecer. Aonde estão os novos líderes? Aonde a gente vai achar aqueles jogadores de potencial? Vini Júnior, quem viu o final da Copa, viu o menino de 18, 19 anos fazendo o gol da final. É esse o talento que a gente precisa. E a gente precisa ajudar a ensinar para que esse talento não seja só mais um talento que se perde por aí, mas um talento que tem um impacto positivo. Maravilhoso, hein? A gente falando um monte de coisa, não está falando de capitalismo consciente, né? Estamos ficando uma história um pouco de responsabilidade de liderança, né? Mas isso é capitalismo consciente. Isso é construção de um negócio consciente. E você sabe muito bem disso. Isso tudo é, né? E começa aonde, de novo, no indivíduo. Porque se a gente não tem decisões conscientes, a gente não consegue impactar, não consegue ir para esse lugar onde você foi. Você foi num lugar muito inspirador. Eu aqui estou vibrando de inspiração, de fazer mais coisas ainda, né? Eu sempre tenho essa minha bandeira, obviamente, do autoconhecimento, que você conhece, né? Para que a gente perceba por que a gente vai para um caminho ou vai para o outro. Mas essa bandeira que você coloca, que tem muito a ver com o seu perfil, né? Da questão mais comunitária, né? Dessa questão da influência do todo, me comove até, me inspira muitíssimo. E eu acredito demais nessa questão da educação, né? Porque é só isso que vai fazer com que a gente se eleve. Todo mundo fala isso o tempo todo, mas eu acho que poucas pessoas vivem isso o tempo todo, né? Hoje nas empresas a gente fica falando do lifelong learning, né? Que é aprender para sempre, etc., mas a qualidade do aprendizado também é importante. O conteúdo que a gente está difundindo também é importante. Não adianta ficar difundindo coisas, às vezes, que não estão agregando. A gente tem um excesso hoje de informação e a gente tem que saber distinguir o que é informação de conhecimento, que era uma coisa que você estava falando também. Né? Que tipo de conhecimento a gente vai priorizar para passar para as pessoas. E aí tem uma coisa que é base para mim, assim, que é o alicerce de tudo, que é quais os valores nós vamos escolher. Porque o valor, para mim, ele vai ser a bússola que vai dar direção para onde a gente vai. Não adianta eu colocar um monte de coisas se eu não tiver esses valores. E aí, quando você colocou da questão da educação para ser próspero, né? Tem um lado equalitário, que a gente sabe que, na realidade, nunca é totalmente equalitário, mas é possível melhorar muito. Mas a gente não precisa ser igual. A gente precisa ser suficiente. E o meu suficiente é diferente do seu, diferente de outro, diferente de quem está escutando. Nos Estados Unidos eu escutei um rapaz
do Uber falando que ele era gerente do McDonald's. E hoje ele é motorista de Uber, entrega lanche Do McDonald's pelo Uber. e vive melhor. Mas eu falei, mas você ganha mais? Eu falei, não, esse não é o ponto. Eu tinha status, um salário, responsabilidade, estresse. Hoje eu tenho uma vida. Hoje eu vivo melhor. Uau! E aí, conversando com outra pessoa essa semana do curso, a pessoa falou, me convidaram para ajudar no recrutamento, mas salários de 1.500. Eu falei, nossa, se você contratar alguém com salário de 1.500, a pessoa não tem nem carteira de motorista. Porque o cara com uma carteira de motorista, ele aluga um carro e anda de Uber e ganha mais que isso. Então, se você quer contratar alguém neste salário, você vai contratar alguém que está sobrevivendo, não vai conseguir contribuir para o seu negócio. Olha que interessante. A gente fala mal do Uber, mas o Uber traz uma mudança de perspectiva. Traz uma mudança dramática. Falar, quanto que você está pagando? Que tipo de talento você vai atrair com essa sua oferta? E aí você vai definir o poder que esse talento vai aportar para o seu negócio. Interessante, né? Você já viu o seriado da história do Uber? Muito forte. Muito forte, né? É uma pena que a gente discute várias empresas novas porque elas perdem o rumo. Quando entra o investidor é uma relação muito dura, porque é uma pessoa que põe muito dinheiro e quer muito dinheiro de volta. Então, a hora que você vende a sua liberdade financeira de tomada de decisão, Sua autonomia, você perde isso. Hoje a gente tem a Mars, que está na 4ª geração, uma empresa nos Estados Unidos, chocolate, ração. Sim. Eles poderiam ganhar muito mais dinheiro. Porque todo mundo fala, não, o resultado financeiro deles é fraco, é ruim. Mas eles continuam crescendo. Por que eu preciso desse desenvolvimento exorbitante de riqueza? E não distribuir mais a riqueza e o ecossistema crescer junto? Então você começa... A grande pergunta para o líder, qual é o seu suficiente? Porque aquele número na sua conta corrente, ele pode subir a infinito. E a gente convida o consumidor, qual é o dinheiro que você gasta em alguma coisa, é o seu voto para que aquilo exista no seu futuro. Então, se você consome uma coisa de origem duvidosa, você quer que aquilo continue aparecendo. Mas aqui eu não tenho dinheiro. Faz o seguinte, destina 5% do seu orçamento para comprar aquilo que você acredita que tem que existir no seu futuro. Quem sabe ano que vem você sobe para 6%, ou para 10%, ou para 15%. E eu fiz esse convite para os presidentes das empresas no Peru, que a gente participa desse grupo, fazendo essa pergunta. Destina 5% do seu orçamento de compras de fornecedores para fornecedores novos, para desenvolver fornecedores, mesmo que você pague 30% a mais. Mas cria uma relação que ele tem que aprender o tempo todo para aquele preço diminuir e para ele ganhar mais volume. Então, desse jeito, você não... Da mesma forma que o indivíduo pode botar 5%, uma empresa pode destinar 5% dos seus gastos de strategic sourcing para empresas que eu vou investir no futuro desse negócio, deste indivíduo, desta capacidade, deste talento, para ser um fornecedor com muito mais compromisso. Que a hora que você tira, você percebe, você eleva essa pessoa na comunidade dela, ela vira um exemplo para a comunidade inteira, que o talento sim pode gerar prosperidade, que você não precisa ser uma pessoa dependente economicamente das soluções financeiras que estão sendo oferecidas ou prometidas para os indivíduos. E aí, de novo, está a nossa responsabilidade como líder, como empresário, isso é um processo de educação. Educação interna e educação externa. Porque a hora que eu vou falhar, as pessoas não investem em startup, várias falham. Eu estava exatamente com um cliente que a gente abriu um fundo para investir em startup. Falei, o que você vai investir? Por que você não pega esse dinheiro que é de risco e investe num fornecedor novo? Investe num cara que vai aportar. Você sabe quanto você vai crescer, você sabe quanto aquele cara pode crescer e você sabe quanto aquele dinheiro vai render.
que é uma renda muito mais garantida, é um resultado muito melhor, muito mais saudável, ao invés de ficar apostando. Aí você percebe que a pessoa para e fala, nossa senhora, nunca tinha pensado nisso. Pensamento sistêmico. Uma coisa muito importante para o líder hoje, além de se conhecer, é ter pensamento sistêmico. A gente fala de você conhecer os seus talentos, inteligência analítica, inteligência emocional, você saber se comportar. A gente tem que falar de inteligência sistêmica. Para você começar a alcançar o próximo nível de inteligência espiritual, talvez? Por que você está aqui? Mas eu gostei muito do que... Bom, gostei de tudo que você falou, mas a minha cabeça aqui está pipocando aqui de coisas para pensar. Mas quando você fala de empresas, né, dessas de investimentos de startup, essa saída que você colocou aqui de escolher negócios que também já existam, mas que são negócios de empresas que precisam, às vezes, de investimento e não tem, já são empresas, às vezes, estabelecidas e que não tem da onde você pegar, porque você não vai pegar um empréstimo, você não vai pegar porque é um custo que, às vezes, acaba com o teu negócio, inviabiliza o negócio, inclusive. Mas tem algumas coisas que dá para fazer de uma forma que não é porque a gente pega um modelo e começa a replicar aquele modelo, então é só startup, e tem tanta empresa que precisa de uma vida, né? De uma ajuda? De uma ajuda, inclusive... Para ir para o próximo nível de compromisso, de resultado, de dedicação para o seu negócio. E a gente não olha para o fornecedor, que é um investimento que às vezes pode transformar de forma sólida, com cuidado, a vida de muito mais pessoas. Não, e às vezes é alguma coisa que já está pré-estabelecida, que já tem um impacto em muitas famílias, inclusive. Mas, enfim... Olha, eu poderia ficar aqui, como eu sempre falo, né? É interessante que a gente falou, demos muita volta, muita gente deve estar perguntando, mas capitalismo consciente? Eu queria falar outra coisa. Capitalismo consciente é uma opção. Economia circular, economia do compartilhamento, capitalismo criativo, capitalismo inclusivo. Existem tantas novas expressões do que é essa nova economia e dependendo do seu negócio, talvez uma expressão dessas se atenda melhor ao seu processo, ao seu desenvolvimento, à sua estrutura, à sua infraestrutura. Então não se pegue nisso, porque esses 4 princípios existem nos outros movimentos, nas outras ideias da mesma forma, né? E gosto de fazer um convite, né, que a gente fala muito do autoconhecimento, da avaliação de autoconhecimento da pessoa física. Vão conhecer o Sistema B e façam uma autoavaliação da sua pessoa jurídica para ver onde você está como pessoa jurídica. Porque só sabendo onde eu estou, eu sei como criar um caminho para melhorar, né? E eu acho que o que a gente está desenvolvendo, o que vai vir aí pela frente desse trabalho de desenvolvimento de liderança, o curso que a gente está preparando para a turma, eu acho que é uma oportunidade da gente trazer uma nova forma de pensar para o líder, para gerar resultados extraordinários, não só financeiros, mas em todas as dimensões que a gente precisa hoje. E quando você fala isso, também me vem muito essa questão de que é uma forma de funcionamento que, na medida em que eu construo junto com as pessoas, eu acabo criando um efeito multiplicador. Então, hoje a gente fala muito dessa questão de que tudo é somado, né? Principalmente a gente vê muito isso no mundo digital, mas que isso dá para fazer aqui, na economia, né? Que você, com respeito com as pessoas e construindo, e não querendo só para si mesmo, mas na verdade compartilhando, cresce você, cresce eu, cresce todo mundo, né? Então, o respeito e construção em conjunto. Eu acho que essa é uma coisa que eu tiro aqui de tantas dicas de guia prático que você nos deu aqui hoje. Obrigado. Eu acho que realmente essa conversa pode ir mais, né? E aí eu faço um convite para quem nos escutar. Se você tiver perguntas, né? De repente surgem perguntas o suficientes nos comentários, nas redes sociais, no feedback, né? Direto para vocês na Filipelli. Perguntas suficientes para a gente explorar mais, muito, né? bom. Mais assuntos, mais questões, mais ideias. Muito, né? legal. E que espero que as pessoas que estejam escutando venham buscar a gente para esse programa de liderança que a gente está criando
Liderança consciente. Exatamente. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi riquíssimo. Tenho certeza que todo mundo aqui está encantado. Muito obrigada mesmo. Obrigado pelo convite. Não, e é mais incrível, só assim, para terminar, a gente conversa há tantos anos e eu estou sempre aprendendo com você, com novos insights que você consegue gerar. Você é um gerador de insights assim que multiplica. Mas sabe que os cursos que eu dou, eu sempre aprendo alguma coisa e sempre atualizo. Então, um curso nunca é igual ao outro pelo grupo que se forma, pela contribuição do grupo. Porque a hora que você começa a escutar diferentes perspectivas, se você prestar atenção nisso, você tem um espaço de aprendizado enorme. Sim. E a partir disso, você começa a conectar novas coisas, novas ideias. Então, obrigada pelas minhas conexões também, a de todo mundo, acho. Então, gente, muito bom. Muito obrigada por vocês terem acompanhado mais esse episódio aqui da Descompressão Corporativa, hoje com brilhante presença aqui do meu amigo Thomas. E até o próximo. Então, se inscrevam no canal, dê um like aqui para ajudar a gente e até o próximo.